convidamos o advogado doutor Israel Miranda para fazer o uso da palavra pelo tempo de 10 minutos. Quero lembrar os vereadores que não pode partilhar. Questão de ordem, senhora presidente. Como ele vai fazer uma explicação, explanar mais um assunto, eu acho que deveria passar desses 10 minutos para ele, porque acho que é longo, né? Se necessário, 10 minutos. Eu sei que ele vai gastar muito mais do que 10 minutos. Mas, presidente, eu obedeço o horário regimental. Senhora presidente, vereadora Suzy dos Anjos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu fui convidado por esta casa para estar aqui para dar uma explicação. Gostaria de não poder estar aqui. Gostaria de não estar aqui. Gostaria de estar cuidando do meu trabalho normal. No entanto, quando se falou no convite, eu atendi como uma convocação. Eu me senti compungido a estar aqui com vocês nessa noite para dar as explicações que eu julgo necessárias, até porque esta casa, com o requerimento, me parece, foi do vereador Juarez, é importante porque essa casa tem um poder de fiscalizar. E fiscalizar os gastos do erário, obrigatoriamente. Qualquer pessoa que detém um contrato na prefeitura, ele tem que prestar conta a esta casa, seja direta ou indiretamente. Direta, como ele vem aqui, como eu estou fazendo hoje, e indiretamente, quando a documentação chega aqui para análise da documentação contábil do município. A gente vê por aí, muitas casas discutem muito a questão política e pouco a questão da fiscalização. Isso é importante, porque o povo é sábio, e o próprio legislador originário, do constitucional, é sábio, quando ele determinou que o executivo é um poder e o legislativo é um outro poder. Não é um poder irmanado, é um poder independente. E este poder fiscaliza o outro poder. Por quê? Porque os senhores não são representantes do governo, os senhores são representantes do povo. Então, o vereador não é representante do governo, é representante do povo. Obviamente, a gente sabe que o governo precisa de suas lideranças na casa. E é importante que as moções, os projetos e as questões que chegam aqui precisam ser vistos com certo cuidado pelos aqueles vereadores de situação e pelos de oposição. Quando eu fui convidado para aqui, eu recebi hoje pelo menos uns 10 telefonemas para não vir. De gente do governo, de fora do governo, de ex-prefeito, de prefeitos amigos meus, entendeu? Para não vir. E eu disse para as pessoas que tranquilizassem, que tranquilizassem, porque eu não estou aqui para fazer política, até porque eu sou eleitor do município de Maracás, pelo menos há 4 eleições gerais, mas eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para falar da questão técnica. Não vou falar do prefeito, nem de sua administração, dos processos estatórios, nada disso. Minha questão é tratar da questão jurídica. Muito bem. Em 2020, na eleição passada de prefeito, eu nunca procurei a prefeitura, inclusive de 2017 até 2020, nunca nem entrei na prefeitura municipal de Maracás, quando nós perdemos a eleição com o ex-prefeito Paulo dos Anjos, a quem eu era assessor, e nunca entrei na prefeitura, porque eu acho que quem governa, quem ganha a eleição, escolhe as pessoas, né? Aí tem um ditado que diz, quem paga a banda, escolhe a música. Então, o prefeito ganhou, ele escolhe quem ele quer, não tem problema nenhum, certo? Quando foi 20, o prefeito e sua esposa me chamou para fazer parte do governo futuro, e daí disse para mim, o senhor, doutor, não está obrigado a votar em mim nessa eleição, mas eu quero o senhor no governo futuro. Perfeito. E eu disse para o prefeito, inclusive, intermediado essa reunião pelo prefeito Tunga, de Iramaia, foi até no posto, e disse para ele, prefeito, o senhor me deixa obrigatoriamente obrigado a votar com o senhor e trabalhar para o senhor. E a maioria dos vereadores aqui, que é da situação na época, sabe o trabalho que nós fizemos de bastidores para o prefeito. Inclusive, essa casa aqui fez uma moção de fazer CPI do combustível, e nós entendemos que a casa não queria fazer CPI, queria continuar sangrando o prefeito, e nós pedimos aos vereadores que votassem na CPI, e não houve a CPI, certo? A ideia era outra, não era ter CPI. Pronto. Então, nós não pedimos para entrar.
fomos contratados, mas eu entendia que quando ele queria minha presença no governo, era para discutir o que é minha vida toda. Eu trabalhei em 103 municípios. Era a minha vida toda de advogado, direito administrativo. Eu só faço direito administrativo e penal. E temos o nosso escritório que faz também qualquer tipo do ramo de direito. Pronto. Ele me chamou e disse, foi chamado pela procuradora, que não foi nem ele, e disse que o trabalho seria a questão trabalhista. Não tem problema nenhum. Nosso escritório faz. Eu entendia que eu podia dar pitáculos ou orientações administrativas, que é o que eu faço com todos os municípios. E já fiz isso. Eu cheguei em Maracás em 2005, trazido pelo Nelson Portela, que era vereador, porque ele foi à conquista e lá eu estava fazendo uma palestra para mais de 50 prefeitos da época da Amires, que é a Associação dos Prefeitos do Sudoeste, que hoje se dividiu em várias associações. E aí ele me convidou, quero que você vá a Maracás para a gente conversar. E eu vim e estou aqui desde 2005. Trabalhei os 8 anos do governo Nelson, os 4 anos do governo Paulo e cerca de 2 anos do governo Soia. Pronto. Quando foi o ano passado, o secretário de Finanças me chamou e disse, doutor, a situação do município está muito ruim e eu queria reduzir seu contrato para metade. Eu digo, não tem problema, secretário, até se o senhor quiser extinguir o contrato, não tem problema. Falei com ele no gabinete do prefeito, não tem problema. Pronto. Mas aí eu tenho um problema de desafeto, um problema colega desafeto. Eu não tenho necessidade nenhuma. As pessoas que me conhecem aqui, transitando há muitos anos aqui, e muitos, já recebi muitos vereadores, discutimos muitos que estão aqui, e dos vereadores passados, eu não tenho nenhum problema de conversar com as pessoas. Eu sou um advogado legalista. Eu não sou humanista, mas sou legalista. O que é o legalista? Tudo está baseado na lei. E quando há lei, não há injustiça. Os meus pareceres são tudo pela legalidade e não pelas pessoas. Obviamente, eu fui procurado aqui uma vez na época de um prefeito, que uma mulher falou assim, eu sou prima do prefeito, mas eu soube que o senhor não leva em consideração a isso, né? Que eu estou precisando disso e disso. Eu digo, eu não levo, porque se eu for atender você que é primo do prefeito e levar em consideração, eu vou ter que ser injusto com outros que não são primos do prefeito. Pronto. Mas aí criou uma ciumeira, e há 6, 8 meses atrás, eu chamei o prefeito, estive no gabinete dele, e disse que não tratava mais de assunto jurídico com a procuradora. Porque eu não preciso da prefeitura de Maracás e trabalhar na prefeitura para sobreviver, continuo mantendo minha vida normal. Mas eu preciso ser respeitado enquanto colega, enquanto advogado. E chegava lá, a procuradora nem olhava na minha cara, com a cabeça, o que foi, doutor? Não, saía, pronto. E eu fiz essa queixa para o prefeito, sei lá, 6, 7, 8 meses atrás. Pronto, e aí aconteceu que não precisava. Quando você quer contratar alguém, você contrata. Quando você quer demitir alguém ou descontratar, que é o caso, que o prefeito não pode me demitir quando eu não sou empregado, eu tenho um contrato, ele pode destratar o contrato, sem nenhum problema. O que não pode é fazer o que foi feito. Porque fere a honra do profissional. Eu, inclusive, estou discutindo se vou entrar com ação de danos morais, se não vai. Fere a honra do profissional. Mas o que eu quero, eu queria água. Eu queria água. O que eu quero discutir nessa noite, explicar nessa noite, é que todos os senhores vão me entender, porque todos, de uma maneira ou de outra, já tiveram algum processo como autor, ou como requerente, ou como requerido, ou como autor, ou como réu na justiça. Pronto. Eu entro com ação contra o vereador Jorge Felício. Quem é citado? Jorge Felício. Quando você é citado, você procura quem? Quando é citado, procura quem? O advogado. Aí você contrata o advogado. Ele procura só. Você procura o advogado nesse momento. Ou seja, se eu não for contratado ou colocado aquela petição, aquela citação na minha mão, eu não tenho como fazer defesa. Isso não é Israel Miranda que está dizendo, não. Isso é a lei. A lei diz, no Código de Processo Civil, que quem é citado no município, aqui está o Código, Lei 13.105, é o Código de 2015, a lei diz no artigo 75, que o município é citado pelo seu procurador e pelo seu prefeito. Qualquer outra pessoa que recebe uma citação do município, essa citação é nula. Eu sou procurador de Iramaia desde 2017. Quando foi a semana passada, a funcionária do gabinete,
do gabinete da juíza de Barra da Estiva, mandou uma citação para o município. E alguém, o oficial de justiça lá, que ia ter muito meu amigo, o Cássio, ligou para mim: doutor, eu estou com ordem aqui da assessora da juíza para citar qualquer um da prefeitura. Mandei a lei para ele. É nulo. Só quem pode ser citado é o prefeito ou o seu procurador. Lá em Iramar é só o prefeito é citado ou eu que sou procurador-geral. Tanto é que eu vou de 15 em 15 dias, toda segunda-feira que eu chego lá, tem 3, 4 oficiais de justiça para me citar. Sob pena do processo ser nulo. Muito bem. Todos nós conhecemos a justiça, e a justiça, antigamente, os processos eram todos físicos. Não era isso? Hoje os processos são todos eletrônicos. Aí criou um sistema, um aplicativo judicial para os advogados, juízes, desembargadores, promotores, um chamado PJE. Já o senhor ouviu falar. Nesse PJE meu particular, está lá Israel Miranda, e ao lado, como eu sou procurador, tem lá a minha página de procurador. Eu abro para os senhores, está lá, Israel Miranda, procurador de Iramar. Eu tenho 275 processos em andamento. Quando eu chego lá, que abro o meu sistema e vejo os processos, aí eu digo: bom, esse processo cabe a mim defender, cabe à doutora fulana, cabe ao advogado do 2º grau em Salvador, cabe quem? E eu que tenho que fazer isso como procurador. Pronto. No PJE, o Conselho Nacional de Justiça fez uma resolução, e no artigo 16, quando criou o PJE, porque o PJE ainda é muito recente, é um programa de menos de 10 anos, quando se criou o PJE, porque o Código de Processo Civil de 2015 já falava sobre o processo eletrônico. A Constituição Federal diz que no artigo 5º que o processo tem que ter o mínimo de durabilidade possível. Como é que eu tenho o mínimo de durabilidade possível? Criando ferramentas eletrônicas para que esse processo chegue mais rápido, tanto às partes como ao judiciário, ou aos operadores do direito, que é o advogado, o promotor e o juiz. Certo? Pronto. O Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, que é o 5º órgão de jurisdição deste país, porque nós temos o juiz de primeira instância, o TJ da Bahia, no nosso caso, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, e acima disso, para questões judiciais e não do povo, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido, inclusive, pelo ministro do Supremo, com participação de advogado, com participação do STJ, com participação do Ministério Público Federal. E lá no artigo 16, o cadastro do domicílio judicial eletrônico é obrigado para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios. Ou seja, essa citação é exclusiva do município. Eu não posso, como advogado do município, ser citado no meio da rua, porque o advogado ele não é citado, a não ser quando o processo ele é parte do processo. O advogado é citado, pronto. Fui citado nesse processo, o vereador Zitinho foi citado, contratou seu advogado de sua preferência, de confiança. Esse advogado vai se habilita no processo. Nós discutimos isso hoje com o seu cliente, não é isso? Que está aqui, inclusive com a presença do nosso o advogado doutor Fagner. Ele é citado, depois que ele é citado, o cidadão é citado, eu vou e me habilito no processo. Pronto. A partir daí, eu sou citado eletronicamente. Até você não entregar o processo, o advogado não tem conhecimento dele. Inclusive, digo mais, na justiça comum, no PJE do Estado, eu posso colocar o nome de Zitinho lá. Se o processo não tiver em segredo de justiça, eu vejo todos que tem, como eu vou dizer para os senhores daqui a pouco os processos que eu vi. Eu posso saber todos os processos que Alisson tem, porque eu posso, como advogado, eu tenho você só pode ver a quantidade, eu posso ver a movimentação. Pronto, se não tiver em segredo de justiça, porque só quem pode ver é a parte, o advogado da parte ré e da parte autora, e o Ministério Público e o juiz. Eu posso ver todos os processos. Na Justiça do Trabalho é ao contrário. Eu só posso ver o processo se eu tiver o número. Se eu botar o nome da vereadora Maria das Graças lá, Gal, e na Justiça do Trabalho, e se tiver algum processo, eu não vou vê-lo. Porque só vejo
se eu tiver o número do processo, que aí qualquer um advogado pode dizer se eu estou errado ou não. Muito bem. Eu não sei qual é o problema, o que foi que eu fiz para essa moça, que ela tem tanta hora gerida de mim, assim, tanta raiva. Eu só fiz colaborar. Para os senhores terem uma ideia, nesses 2 anos eu participei de reunião administrativa 1 vez, 2 vezes. Uma vez a pedido que Alex me levou, que é o contador da prefeitura, e não posso dar pitaco. Eu estou vendo que o encaminhamento não é esse. Mas não pode, entendeu? Para os senhores terem uma ideia, nós temos um processo aqui, e eu não peguei esse processo, doutor Fagner, de prevenção contra o senhor, nem a favor. Coincidentemente, é o seu processo. Um processo em que doutor Fagner move uma ação contra a prefeitura, contra a Avante e contra o município. Por uma casa aqui numa rua que fez o calçamento, que ficou um monte de terra na rua, e a água veio e levou a geladeira, o fogão, os móveis da mulher. Então eles entraram com ação judicial contra o município, que é do civil, era a procuradora que tem que defender. E a procuradora perdeu o prazo. O processo é de doutor Fábio está ali, não me deixa mentir. A procuradora perdeu o prazo. O processo é de R$175 mil. E ela diz aqui no processo, ela diz na defesa dela em relação a isso, que ela só foi acessar o PJE pela primeira vez no dia 6 de outubro de 2022. Está entendendo? Quando o processo é de 2021. E ela perdeu o prazo do processo e botou a culpa no sistema. Nesse sistema que eu estou dizendo que é obrigação do procurador ver. Pronto, esse processo está aí para discussão, está aí para julgamento, que pode, inclusive, ensejar prejuízo ao município. Nessa discussão, no que foi publicado, vereadora Suzy, foi dito que eu estava com isso, poderia criar prejuízo, não é isso que está escrito na publicação? Poderia criar prejuízo ao município. Olha, eu trabalhei em vários municípios, nunca dei prejuízo de R$1. Agora, o ex-prefeito Paulo tinha uma ação contra o município de Maracás, todos, assim como eu fiz uma ação dessa para o marido da vereadora Noélia, Nel, que precisava se fazer um processo para a Nel, basta em reconhecer, e não custava nada, e demorou, terminei recebendo R$105 mil do município. Isso é prejuízo. O ex-prefeito Paulo tinha um processo de R$85 mil. Está aqui o processo. Os senhores podem estar aqui o processo. 85 mil. Por quê? Paulo, além de foi contratado era concursado como motorista da prefeitura, ele exerceu cargos de confiança durante muitos anos. Foi secretário de governo, foi secretário do prefeito. Então, ele tem estabilidade econômica, assim como tem Nel e outros, ele tem estabilidade econômica para receber salário de secretário. Quando o Soy assumiu, o prefeito Soy assumiu, não pagou. Ele entrou com ação, então, logo em 2021, que ele entrou, né, ele entrou com ação, melhor dizendo, em 2019, 17, pedindo esse valor, e que fosse colocado. A sentença do juiz, olha, essa coisa, é isso que é perigoso. A sentença do juiz, neste caso, foi dada uma sentença para estabilizar o salário de Paulo para secretário e pagar a diferença que dava mixaria, inclusive 16 mil e mais 8 mil. A prefeitura não fez. Quando foi então, recentemente, a juíza doutora Camila deu uma decisão mandando pagar todo o atrasado e mandando prender o chefe do executivo por desobediência. Está aqui o processo. Mandou prender por desobediência. Quando eu tinha sentado, depois que aconteceu a eleição, eu tinha sentado com o prefeito e dito, prefeito, todo mundo disse isso a boca pequena na cidade, que eu estava mantendo Paulo prefeito, porque Paulo a duras penas foi candidato a prefeito e ficou até o final, teve 906 votos, ficou até o final, e alguém dizia, todo mundo ouviu isso, que eu estava segurando Paulo com o acordo que ele tinha o processo. Pronto. Quando nós ganhamos a eleição, o prefeito ganhou, eu fui ao prefeito Paulo aceita 140 mil. 140 mil Paulo aceita 140 mil de acordo.
inclusive no Viva Voz. Quando o prefeito começou a falar algumas coisas, eu desliguei o Viva Voz. Nisso saiu a decisão da justiça. E o prefeito, e agora está se pagando R$400 mil a Paulo. Os senhores talvez não tenham visto isso, mas eu vou dizer exatamente, não vou falar, estou falando não, e aqui não é do prefeito não, é da parte jurídica, porque o prefeito não entende patavina disso, e os senhores que conversam com ele sabem disso, certo? O que acontece? Foi pago 36 mil, foi pago 36 mil ao ex-prefeito, à vista, e mais 29 parcelas de 14.200. Está pagando até hoje, porque o acordo foi feito agora no dia 2 de junho de 2022. Vai terminar no dia 31 de dezembro de 2024, porque o prefeito fez para o processo dele. Para terminar, eu nunca dei prejuízo ao município. Não tenho conluio. Quando eu inclusive, está aqui os vereadores, alguns já me procuraram para entrar com ação contra a prefeitura, eu só entro com ação que eu acho factível. Se você não tiver direito, eu digo na sua cara, você não tem direito nessa ação. Mas outro advogado faz, não tem problema. Mas o mais grave disso é que quando eu entrei, eu tinha 3 processos contra o município, me parece. 3 ou 4, que eram os enfermeiros, o pessoal da fisioterapia, Nilce, né? Cláudia está ali também, enfermeiros, que era a questão da insalubridade. Quando eu assumi o contrato com a prefeitura, era minha obrigação subestabelecer esse processo, porque eu não posso ser advogado da prefeitura e contra a prefeitura. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil diz que eu não posso advogar contra quem me remunera. E aí, eu tinha os processos. Pronto. Todos os advogados que eu comecei de per si, nenhum advogado fez acordo com o município até hoje. Todos os processos que é sentenciado pela justiça, ali está Fagner, doutor Leandro, todos que estão sentenciados pela justiça, entra com apelação, grau de recurso. Aqui mesmo tem uma menina que era minha cliente, ganhou um processo agora, R$7 mil, 40 dias depois, o advogado fez o recurso de apelação por R$7 mil. No entanto, tem um escritório de advocacia aqui chamado Marinho Advocacia, não sei se você conhece, que é de Itanhaçu, e tem um escritório aqui, da qual o doutor Ione dos Santos Ribeiro é sócia. Esse escritório fez 35 acordos na prefeitura, o doutor Marinho do outro lado e o doutor Ione na mesa de negociação. Eu tenho alguns aqui que pode ser provado. Certo? Então, uma coisa é prejuízo. A minha chateação que você colocou ali de Israel Miranda foi que dá prejuízo. E eu não sou dar prejuízo a ninguém. Muito pelo contrário. Não dou prejuízo a ninguém. Mas isso é prejuízo. Prejuízo é o prefeito que, quando eu entrei em 2021, tinha um processo criminal contra ele tramitando no Tribunal de Justiça da Bahia. E eu chamei ele e disse, prefeito, está na hora de terminar esse processo. Ele disse, não, vamos terminar, doutor. Aí procurei a pessoa que entrou com a ação, que foi Nerivan. Todos conhecem, me parece, que era da Vanor. E aí, no meio da rua, em Jiquié, na Avenida Rio Branco, ele já estava construindo um prédio lá, eu parei e disse, rapaz, não, Israel, vamos terminar com isso, não tem problema não, eu fiquei chateado no dia da licitação, se você quiser a gente muda, o nosso depoente faz tudo ao contrário, não tem problema nenhum, tira isso. Até hoje não resolveu. Só que aí, o prefeito tinha 1 em 2021, hoje tem 31. A prefeitura de Maracás é a prefeitura que tem mais mandado de segurança contra ela. O que é mandado de segurança? O que é mandado de segurança? Lei 12.016. Mandado de segurança é quando eu firo o direito líquido e certo de alguém. Se eu firo o direito líquido e certo de alguém, cabe mandado de segurança. E a prefeitura tem 31 tramitando. Mandado de segurança, que alguns o juiz, inclusive, já deu favorável às pessoas. Outro, infelizmente, nós temos uma justiça em Maracás que ficou sem juiz, o juiz era temporário, agora veio outro juiz, agora tem outro juiz. É muito mutável aqui, nós não temos promotor efetivo, então isso é muito difícil, certo? Então, eu não tenho prejuízo. Isso aqui é um crime. E eu não tenho problema em responder isso em qualquer lugar.
nós nunca fomos citados, esse vereador Zitinho, nunca fomos citados desse processo que está no Diário Oficial, dizendo que nossa empresa foi citada. Nunca! E eu desafio que prove que mandou para lá. Eu tinha, até o dia 20 de setembro, quando eu fui comunicado, inclusive mandei a nota de 20 dias, não me pagaram, vou entrar com ação de cobrança, mas eu tenho mais de 100 processos trabalhistas. Nunca se disse aqui que nós ganhamos a maioria do que participamos. 90% dos processos nós ganhamos para o município de Maracás. Tentei fazer uma reunião. Por que o município tem processo trabalhista? Que não deveria ter. Porque o município é estatutário. E a lei diz que, mesmo que eu contrate temporário, reda, isso atrai para o juízo local, o juízo comum. É trabalhista como as terceirizações. Eu chamei o pessoal do RH, chamei a Procuradoria e disse: vai me dar trabalho, porque as terceirizações, tem gari na rua que não ganha a insalubridade, tem gente que trabalha na cozinha do hospital que não ganha insalubridade, tem muita gente. Então, isso sim, quando terminar este governo, porque as pessoas não vão reclamar agora, quando terminar esse governo, as pessoas vão reclamar os últimos 5 anos, porque aconteceu isso no tempo dos outros governos. E quando reclamar, vai sobrar para quem? Para o município, que já não tem uma receita tão forte. Entendeu? E aí vai só. Por quê? Porque precisa ver. Eu não posso colocar um terceirizado que me dê prejuízo amanhã. Porque o gari tem direito, pela lei, a instrução normativa 1617 do Ministério do Trabalho, tem direito a 40% de insalubridade. Porque como é medida a insalubridade? Se ele tem 100% do tempo de carga horária dele naquilo, ele tem o máximo. Porque a insalubridade é 10, 20 e 40. Então, ele tem o máximo. O que vai acontecer com isso? Uma enxurrada de processo trabalhista depois. Por quê? Porque as terceirizadas não existem. Desculpe os donos terceirizados, que eu não sei quem são, mas não existe. A terceirizada foi montada para colocar o cidadão para trabalhar. Eu não sei se o senhor Salles, entendeu? E aí, quando sair, a obrigação é que você dá entrada à Justiça do Trabalho, o trabalhador, ele tem direito a entrar como sujeito passivo contra 2. Ele entra contra o empregador dele direto, que é o terceirizado, e contra quem contratou. Porque existe a súmula 330, que o município pode contratar e não tem obrigação. Qual é? Fiscalizando, dizendo: eu quero isso, eu quero FGTS pago. Aí tem pessoas terceirizadas que nem carteira assinada tem. Então você precisa, e nós fizemos esse trabalho até para não criar problema amanhã para o nosso contrato. Infelizmente, foi isso. Então, o que eu quero dizer para os senhores é que essa é uma peça muito da escrota, desculpa a expressão, que nós não temos nenhuma responsabilidade nisso aqui. A responsabilidade nossa é quando é citado. Um advogado me falou isso: eu tenho um processo no município de Maracás, doutor Israel de um lado, eu de outro. Doutor Israel nunca perdeu o prazo, porque eu tenho no município de Iramaia 2 manifestações de contestação para o dia 31. Pode olhar no sistema que já dei entrada desde ontem. Porque eu posso no dia 31 não estar ali, tem um problema, o computador não funciona, faltou energia, a internet sumiu. Então, não tem nenhum. Mas o advogado me disse: o único processo a revelia que foi aqui foi da Procuradoria. À disposição dos senhores. Boa noite, eu queria fazer uma pergunta, se o presidente deixar. Eu tenho 5 minutos, né? Eu posso fazer perguntas? Sim. Pode sim, a lei diz que pode. Calar o vereador não pode. A lei, o convidado, a Dineide esteve aqui, pôde, Regi esteve aqui, pôde, ele foi convocado, pode. Pode sim. Só pela ordem, vereador, o vereador Renê me fez esse questionamento. Se eu poderia ser aparteado posterior, que eu não fui aparteado, mas se eu poderia responder os questionamentos. Gosto. Eu queria falar uma outra coisa rápida que eu vi o amigo Guilhinho ali, e eu queria falar. Nesses processos de Marinho e advogado social, só teve um processo que não houve acordo. Qual foi o processo? Processo de Vilma Alves Pereira, quem sabe? É a tia de... ex-secretária de Finanças, que monstruosamente
Quem fez a contestação foi o vereador Neandro, e eu tenho honra de dizer isso, porque você mesmo cortando na sua própria carne, enquanto procurador, você contestou o processo. É lógico que o governo não tem interesse em compor com Vilma, que era 25 anos secretário do outro lado. O único que não fez composição foi com o de Vilma Alves Pereira, que até hoje está rolando. Sim, vereadora. Aí o René me perguntou. E eu disse bem assim, olha, não há uma separação entre convite e convocação. É a mesma coisa. Certo? Estando à disposição do plenário aqui, eu entendo. Eu gostaria nem de responder, mas eu entendo que não pode cercear o direito de perguntar. Claro. Entendeu? Eu até Então, posso dizer que eu não vou responder, porque eu já disse antes que eu não discuto o prefeito, não discuto obra, não discuto estação, não discuto nada. Eu quero agradecer pela sua vinda. Conheço você muito, ou o senhor, eu posso falar, doutor. Eu sou mais novo do que tu. Bem mais novo. Normalmente o advogado ele é sempre do lado que ganhou. Claro, ele trabalha para ter dinheiro. Com certeza. Ele defende aquele que buscou ele, mesmo que esteja errado. Exatamente. Eu tenho uma citação é até uma piada que o juiz pergunta o paciente, né? E pergunta, o senhor, cadê o seu advogado? Ele disse, não, doutor, eu vim sem ele hoje. Por quê? Porque você veio sem ele. Ele disse, não, é porque hoje eu vou falar a verdade. Então ele quer dizer o quê? Que o advogado é o cara que ensina a mentir para poder sair na frente. Mas vamos lá. O senhor fez uma acusação aqui gravíssima. Esta Câmara tem que abrir uma CPI contra o jurídico da Prefeitura de Maracás. Ele fez uma acusação, e fez uma acusação gravíssima. Ele disse que a procuradora do município é sócia de um escritório de advocacia que entra com a maioria das causas contra o município, e é feito acordo por ela. Então, ela mesma, nas palavras dele, ela mesma está fazendo acordo para que esse advogado ganhe, esse escritório ganhe, onde ela tem 50% do lucro e ainda ganha da prefeitura. Tem que abrir uma CPI nesta Câmara, porque senão a gente vai passar vergonha nesse município. Foi quem disse aqui, foi o senhor Israel Miranda, que tem conhecimento de causa. Não, tem goste dele ou não goste, muita gente sabe do notório do notório saber dele. Por outro lado, quando o senhor disse no início, que eu tinha colocado aqui, porque a gente passa a palavra, né? A advogada em questão, então, ela é corré, porque o prefeito também é réu, porque se ela é procuradora, ela que foi notificada. E quando ela não passou para... Aqui eu vou chamar de moribundo ou coitado, que ele não sabe de jurídico, que tudo dele é meu jurídico. Então, para mim, hoje, sempre eu falo, o prefeito de Maracás não é o prefeito só que foi eleito, é o jurídico, que é a doutora que eu chamo de Rinodê, perfume barato. Mas agora, eu acho que para ela sobrou, porque o doutor Israel disse aqui em bons... A sua fala está gravada, como o senhor está dizendo, e eu acredito que você está falando a verdade. Ela está lesando, ou seja, no popular, ela está roubando, segundo Israel Miranda, está roubando o município de Maracás, fazendo acordo com o próprio escritório dela, onde ela recebe o dinheiro do município e, ao mesmo tempo, ela faz acordo para que as pessoas recebam metade dela. Então, senhor Israel, quando o senhor disse que não quer entrar com ação, aí é um caso seu, particular, eu entendo, o senhor já está numa fase, como você me fala, só dos vinhos e de curtir a vida, como você falou. A gente conversou muito outro dia, que na idade da gente, a gente já tem que começar a querer viver a vida que a gente não viveu. Então, o que eu tinha que dizer era isso, e eu acho que se essa Câmara se calar, e não tiver assinaturas, pelo menos 4, ou 5, ou 7, para abrir uma CPI, para descobrir esse jurídico de Maracás que está roubando o município. Foi o que ele falou aí. Eu só peço venha ao vereador Eugênio, que eu não usei a expressão roubar, até porque eu sou advogado, não posso. No entanto, eu vou lhe dar um outro dado em relação a isso. Essa empresa, Marinho e Advogados, ela tem uma quantidade de processos aqui muito pequena. 95% deles é contra o município. Só tem 3 ou 4 ações que não são do município. Eles só trabalham, na verdade, foi instalado em 2017 aqui, justamente para trabalhar contra o município. Ok? Quanto à questão
Quanto à questão que é sócia, no advogado, o advogado, e já foi patenteado isso até pelo Supremo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, eu não preciso ter um contrato social firmado, certo? Chama-se advogados associados. Isso nem existe juridicamente. Mas, se os senhores verem, eu tenho procuração aqui que assina os 3 advogados desse bichinho. Eu tenho procuração, inclusive, pública aqui, que também faz parte. E se os senhores entrarem no advogado, que são 3 advogados, entrou mais um agora, doutor Tiago. É doutor Marinho, doutora Lídia, doutor Ione, doutor Tiago. Vai ver que todos os processos que tem desse pessoal é contra o município de Maracás. Não é Israel Miranda que dá prejuízo ao município. O que mais? Suzy. Finalizando, 9 horas já. Na hora que você vir à tribuna... Não, eu só gostaria de agradecer. Eu ainda vou Só agradecer. Eu que estou com pressa, que ainda vou para casa e eu moro a 100 quilômetros. Só gostaria de agradecer a Israel Miranda o convite ou a convocação, como ele falou. Quando eu fiz com a palavra convite, foi para não pegar como insulto, ter que vir, fica a critério dele. O convite só foi usado para isso. Eu não tenho nenhuma pergunta a ser feita, porque ele já deixou muito claro aí um cronograma do que aconteceu durante esse período que ele estava no município. Então, eu só quero aqui agradecer por ele estar aqui prestando esse esclarecimento a nós, vereadores, e o município como um todo. Então, assim, a gente precisava saber da verdade e o que realmente aconteceu. Eu só venho aqui, foi iniciativa minha, eu fui até, digamos assim, meio individualista, porque assim, aqui ninguém sabe o vereador que é a favor e contra a gestão. Eu estou aqui para fazer legislar para o município. Eu não estou aqui para agradar prefeito, não. E nunca estive, mesmo quando estava do lado. Aqui tem leis que foi sancionada por mim quando fui presidente, que foi ferrenha mesmo, que tive que fazer. Não foi de acordo com o prefeito, não. Então, eu só quero aqui agradecer ao senhor por ter vindo e dizer que a Câmara hoje sabe da verdadeira verdade, o que ocorre com o município de Maracás. Muito obrigado. Eu agradeço a indicação da vinda, porque é a oportunidade, vereador Juarez, talvez a oportunidade que eu também tive de tirar dúvida da população em relação ao nosso processo, já que eu milito com advogado aqui há muito tempo. Então, isso pode destruir minha carreira de advogado. E eu não me preocupo com essa questão do dinheiro em si, não. Eu me preocupo com a questão da carreira. Eu me preocupo com a questão da honestidade. Eu prefiro morrer do que passar vergonha. E o ex-treinador de futebol de 1958, Fiola, ele disse que para se ganhar um jogo, começa atacando que se defende, certo? E eu digo para você o seguinte, eu, como advogado, como cidadão, eu tenho a obrigação do que eu alegar e eu provar. E aqui não tem nada que eu não possa provar. Nada, nada. Se os senhores entrar lá no processo, vai ver que tudo que disse está aqui. O processo, inclusive, de doutor Fagner, está aí, revelia, custa 175 mil municípios se o cidadão ganhar. Porque a Avante, na verdade, na defesa da Avante, ela já fez, inclusive, e disse que a culpa não era dela, era do município. Não foi assim, Fagner? Então, na hora do dinheiro, todo mundo, na hora da responsabilidade, tudo bem. A Avante disse lá, está lá no processo, se os senhores quiserem, eu mando para os senhores, sem problema nenhum, que a responsabilidade não era da Avante, era do município. Então, o município perdeu o prazo de defender. Isso sim é prejuízo. Talvez a monta disso aqui, com o Paulo, com toda essa questão, seja infinitamente maior do que esse processo trabalhista que deu a revelia, que nenhum foi pago pelo cofre municipal ou pelo erário do município. Você respondendo ainda, Eugênio, na questão do advogado. O advogado é peça importante. O advogado não ensina o cliente a mentir, não. Ele na verdade, ele usa todas as formas possíveis para defender o cliente. Não se preocupe, quando você ficar em apuro, você vai precisar do advogado. Fala, vereador.
linda. Como você falou que você já vai embora, porque você tem uma longa viagem, né? Vou embora no dia que vocês me liberarem aqui. Tem problema, eu estou já aqui para meus responder. agradecimento, lhe agradeço pelo seu carinho, pela sua dedicação de vir aqui nos explicar, deixou bem claro para a gente que muita gente estava em dúvida, não sabia, não tinha conhecimento dos fatos, não só para a gente, mas para a população de Maracás, porque a nossa honra, a dignidade não pode ser violada, né? Então, gratidão por você estar aqui nos explicando. Eu inclusive... Conheço a sua honra de muitos anos, ontem, de ser amigo da nossa família. Isso. Ontem, por exemplo, Nel me ligou desesperado. Ele disse, eu fui ler o processo, realmente isso aqui lhe prejudica. Você entendeu? Então, por isso que eu me sinto honrado em estar aqui. Isso aqui, na verdade, para mim, é como se fosse uma sessão de desagravo. Eu considero, como a gente faz os colegas que têm problema com delegado, com juiz, isso aqui para mim é uma sessão de desagravo que esta casa me deixou fazer. E o melhor local para fazer isso é nesta casa. Eu fico feliz de estar tendo esse momento hoje aqui na Câmara. Eu acredito que mais pessoas deveriam vir aqui esclarecer alguns, né, outros fatos. Realmente, doutor Israel, eu achei assim, eu li várias vezes, eu li esse distrato aqui, essa rescisão, e tem para aqui você chega aqui, eu não vou ler todo porque você está sem tempo. Não é bom. Deixou recair em revelia, mas isso aí tudo você já respondeu, né? Deixou cair em revelia o município de Maracás. Aí você vem cá, tem o escritório contratado, Israel Miranda, advogado, no momento algum, demonstrou interesse em regularizar a prestação de serviço nos termos contratados. Não demonstrou. Isso, não demonstrou. E também aqui você vem cá e considerando a inércia, né, a inércia da empresa frente à prestação dos serviços contratados. Então, assim, se você não vem aqui, na cabeça da gente ia estar que sua empresa deixou cair em revelia, foi inerte. Foi inerte. Então, assim, hoje eu mesmo saí daqui com outro pensamento. Eu acredito que a presidenta SUS, democrática como ela é, também vai abrir as portas para o município vir aqui falar, se eles quiserem, né? Então, quero parabenizar você pelo esclarecimento, né? Agradecer e dizer que, né, Suzy, que as portas estão abertas. Vereador Zitinho, na verdade, o processo revelia, quando o processo vai à revelia, é uma coisa ruim, porque eu tenho o direito de me manifestar contrário. Se eu abro mão desse direito, que é a revelia, então eu não fui, correu a revelia. A gente vê todo dia processo correndo na revelia. O nosso escritório não tem isso. Não tem revelia, porque se um advogado do escritório deixar um processo de revelia, a gente vai exonerar ele do escritório, porque eu não deixo o processo, e eu digo para os senhores que eu trabalho de domingo a domingo. Eu não tenho mais escritório lá no centro da cidade, hoje é meu filho que é o dono do escritório, mas eu montei um escritório na minha casa, é a pior coisa do mundo, porque eu faço todo dia, eu desço meia-noite para trabalhar. Às vezes de manhã, 5 horas da manhã, eu estou no trabalho. Eu vou assistir o jogo do Flamengo, quando termina, como domingo mesmo, terminou, eu vou para lá e fico até 10 horas da noite trabalhando. Eu trabalho domingo a domingo, eu olho todos os dias os meus processos. E digo para os senhores, talvez nessa comarca, eu devo ser o advogado que tenha mais processos tramitando de ordem pessoal. Eu tenho quase 300 processos tramitando nessa comarca daqui. Como tenho 300 e tanto em Barra da Estiva, que é onde eu milito. Eu não trabalho em Jiqué. Eu tenho 80, 90 processos de Jiqué antigos. Hoje eu não pego mais. Hoje é meu filho que fica lá. Mas eu trabalho aqui, Barra da Estiva, Santo Inês, Planaltino. Então, esses lugares, eu tenho muitos processos. E não tem um processo a revelia. Os colegas que têm processo do outro lado, que é autor ou é réu comigo, eles podem dizer isso. Tem a revelia? Não, eu sou muito ético com os colegas, muito companheiro. E essa cidade de Maracás tem uma pleia de advogado muito boa. Muito boa. Aqui tem bons advogados. Eu vi uma postagem hoje no site Cidade Digital, e alguém falou aqui, tem muito bons advogados na cidade, por que um escritório de fora? Alguém falou isso. Mas eu não me considero de fora. Através de todos os advogados que militam aqui, eu tenho que ter mais processo. Entendeu? Então, eu não sou de fora, eu sou eleitor daqui, eu tenho um imóvel aqui, eu voto aqui, eu trabalho aqui, e eu não moro em Maracás por contingência distinta.
Paulino, mas eu gostaria muito de morar aqui. E já morei. Eu moro em Jiquié hoje, na saída da cidade, moro no Sanville. Eu só entro na cidade de domingo de manhã que eu vou tomar um café na padaria. Eu já saio ali em frente ao Açaí e venho pelo anel viário, todos os dias eu viajo. Porque eu vou para aqui, para Planaltino, para Iramaia, para Santo Inês, para Cravolândia. Você entendeu? Então, eu não tenho problema de fora daqui. Eu sou daqui. Sou munícipe, inclusive. Sou cidadão, porque eu tenho um título de eleitor. Posso, inclusive, entrar com ação civil pública contra o governo, porque eu tenho título de eleitor. Para você entrar com ação civil pública, só precisa ter um título de eleitor. E eu sou eleitor daqui. Então, eu que agradeço, vereador Zito, a Zitinho, a oportunidade de poder falar. Porque minha honra foi manchada. Como o vereador Eugênio falou, eu não sei, estou discutindo comigo mesmo. Se vale a pena, porque eu vou para você. Eu sou advogado. Nós devemos ter no nosso escritório quase 1.500 processos tramitando. Eu nunca entrei com ação contra ninguém na vida. Nunca. Nunca entrei. Eu não tenho uma ação que eu acionei alguém na justiça. Nunca. Eu preciso tomar outras providências do que acionar alguém. Porque eu sei como funciona a justiça. Sei como funciona. E a questão que eu digo aqui, os senhores podem ver, a justiça pode ver, os processos estão aí. Aqui tem. Logicamente que ela não assina os processos que tem contra o município, mas na mesa de audiência, ainda mais nenhum processo desse, vereadora Suzy, foi sentenciado, porque quando o juiz dá uma sentença, eu sou obrigado a cumprir ou recorrer. Todos eles foi feito um acordo na mesa de audiência. Na mesa. Teve um caso que eu vi hoje, a menina entrou pedindo 7.100. Aí fez um acordo com o escritório por 6.900, para baixar um pouquinho, entendeu? Do Israel. Jó. Foi um requerimento colocado aqui pelo colega Juarez, né, e eu achei interessante, votei a favor do requerimento para seu comparecimento aqui, convite, né, e que realmente esses assuntos que o doutor trouxe aqui a nós é muito pertinente, a gente precisa ouvir, né, e realmente procurar entender realmente o que está acontecendo dentro do nosso município. Né? Eu assisti aqui nessa casa um júri aqui, foi solicitado o espaço, assisti, e o réu estava acompanhado de um defensor público. Né? Réu primário saiu daqui com 38 anos de cadeia, e o defensor também não sequer contestou pelo tempo de cadeia que o réu levou, né? Então, realmente, a gente precisa estar atento com relação a esse processo aí de revalia, para o município não ser prejudicado financeiramente. Eu defendi recentemente um senhor aqui, dativo da justiça, inclusive, não cobrei, porque ele não tinha dinheiro para pagar também, um rapaz chamado Zé Inácio, que matou o pai, cortou os pedaços, tocou fogo em parte e parte jogou na cisterna. Eu defendi ele como advogado. E nós absolvemos ele indiretamente. Por quê? Porque eu entrei com pedido de sanidade mental e faço a defesa dele, porque eu falei com o doutor Marcos no dia da piscina, não existe um advogado dativo. Ele é pago por ele mesmo. Por exemplo, doutor Fábio, advogado dativo, que deve ser também em alguns processos. A gente vai em Jiquié conversar com o custodiado, a gente bota o escritório à disposição, gasta nosso tempo, isso é nosso dinheiro, não é dativo. Ele foi absolvido, porque eu vejo o processo e eu defendo ele, inclusive, quem estava aqui no dia, e os inclusive participou do corpo de sentença, a Defensoria Pública veio assumir o processo. Por quê? Porque o cara ganha 10 mil para fazer o júri daquele. E eu não ganhei nada, mas eu fiz o júri. Você entendeu? Então, é como disse Eugênio, o advogado ele pode dar uma roupagem diferente ao seu processo, mas não quer dizer que ele ensine você a mentir. O advogado lhe defende, porque depois de sua mãe, é o único que defende você, sabendo que você está errado, é o advogado. Primeiro a sua mãe, depois, sim, por dinheiro, obviamente. Não, e de graça. Aqui em Maracás, por exemplo, não tem defensoria pública, a maioria dos colegas aí tem processo de graça. Mais alguém, não? Vereadora. Quero agradecer vocês, Israel, por ter vindo aqui, né, esclarecer a todos os vereadores. Eu acho que ficou tudo muito claro. Obrigada.
ordem, senhora Pela presidente. ordem, Pela ordem, senhora presidente. franqueio a palavra. O vereador Alisson pediu primeiro. Quando eu pedi, o prefeito me chamou para dizer que está exonerado, e eu falei com ele, prefeito, eu não entro contra ação contra o senhor. Pessoalmente, eu não entro. Posso entrar contra o município, eu sou advogado. Mas mandado de segurança contra o prefeito, ação de civil pública, ação de improbidade, eu não entro. Eu prometi isso a ele. Eu acho que o prefeito, na verdade, é tão vítima desse tripé que ele ouve, tanto como eu. Certo? Infelizmente, o que eu vejo hoje, eu tenho um prefeito que trabalhou comigo, o ex-prefeito Tagi, Alex foi contador lá, e nós avisamos ele a vida toda. Ele não tinha advogado, obedeceu o advogado fazia as coisas que não deveria. Hoje quem está socorrendo ele sou eu, porque fico com 20 processos. Porque os advogados depois que trabalham na prefeitura vão embora. Não ficam aqui não. Eles vão embora. Quem fica aqui é quem trabalha aqui. Aí o prefeito vai ter que contratar advogado para defender ele, porque processo vai ficar um bocado. E aí eu tenho pena, porque eu acho que ele é tão vítima desse processo, porque as pessoas que se faz vítima, quando eu ouço só uma pessoa e eu acho que aquela pessoa está corretíssima, eu tenho preocupação. Então, como eu ouço só essa pessoa, eu sou vítima desta pessoa, é tão vítima como eu. Porque todo esse processo aí, o prefeito só fez botar o dedo dele, porque ele não consegue fazer uma linha aí do que está escrito. Todo mundo sabe disso. Ele não é advogado, ele não é administrador, ele não tem um nível superior, elevado que possa fazer. Então, quem fez isso foi um advogado. Estou liberado? Está liberado. E franqueio a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra,